nome é Vivian Arruda, né? Estou aí a convite da Adriana para falar um tema interessante aí. Eu sou consultora em saúde, Boa Forma, e também sou life coach, né? Com 5 tipos de especialização aí de formação. Também sou analista comportamental. E aí, diante de todas essas formações aí, hoje nosso tema vai abranger a parte de foco, de mudanças, de resultados, né? E isso tem tudo a ver com a nossa saúde, né? Tem tudo a ver com a boa forma e com a saúde, né? Por quê? Porque muitas vezes as pessoas, elas prometem várias mudanças, né? Elas sabem o caminho, elas têm a consciência, e aí elas querem buscar saúde, boa forma, e elas falam, não, segunda-feira eu vou começar, eu vou começar a academia, eu vou começar uma dieta, eu vou começar a comer mais alimentos saudáveis, as suplementações, só que, por vezes, as pessoas não passam, as ações nem começam, né? Só ficaram planejando e nada de ações. E algumas vezes até a pessoa ela começa a ir à academia, ela começa a fazer uma dieta saudável, porém ela não dá continuidade, né? Ela acaba aqui desistindo no meio do caminho. E é isso que eu vim falar com vocês, o porquê é que isso acontece, por que a gente começa algo e a gente vai trabalhar em cima da saúde, da boa forma, do peso, mas nós em cima de qualquer outro tipo de meta, qualquer outro tipo de desejo que você tenha na sua vida, né? Nós vamos trabalhar em cima do peso, da boa forma e da saúde, porém, os que eu passar aqui para vocês, vocês podem aplicar aí em qualquer meta da vida de vocês, né? É interessante porque nós temos 3 dores universais que nós consideramos na parte da linha do comportamento, 3 dores universais. E essas 3 dores universais, a primeira dela é a parte financeira, a segunda é o relacionamento, em geral, o relacionamento com as pessoas, não somente o relacionamento em casa, marido e mulher, mas o relacionamento com as pessoas. E o terceiro é o peso. Quando eu descobri isso, eu fiquei chocada, porque eu falei, está incluído nas dores universais a parte financeira, que a gente sabe que pega muito no dia a dia, o relacionamento e o peso. Então, quando eu me toquei disso, eu falei, gente, tem tudo a ver para eu unir essa parte do comportamento, essa parte da mudança com a parte da saúde da boa forma, né? Então, por isso que eu quis trazer mais uma vez esse tema com vocês, né? E é interessante. Nós vamos pensar assim, toda vez que nós temos uma motivação para mudança, seja qual for, nós vamos trabalhar, como eu disse, em cima da saúde de boa forma, mas vocês podem trabalhar esse estímulo da mudança em qualquer tipo de desejo que vocês tenham. Então, por exemplo, você decide emagrecer. Não, a partir de segunda-feira eu vou começar a academia, eu vou emagrecer, eu vou querer ganhar músculos, eu quero melhorar minha saúde, reverter doenças e sintomas. Você se sente estimulado. Você assistiu uma palestra, uma live da Olson, ou mesmo viu um post meu e você se sentiu motivado. Você tem a vontade da mudança. Nós temos um gráfico onde nós temos estímulos de desenvolvimento. Neste gráfico, a gente tem o nosso estímulo de mudança. Então, nós vamos pensar assim, você teve a mudança, o estímulo, você se sentiu motivado, e você de 0 a 10, você já está na metade desse primeiro passo para a mudança. Então, é aquela famoso slogan que a gente fala, querer, já basta querer, né? Basta querer. Então, esse basta querer é como se você tivesse de 0 a 10 no nível 5 para iniciar essa mudança de emagrecer, de melhorar sua saúde, de melhorar seus hábitos. Porém,
você não está sozinha, ninguém está sozinho neste mundo, né? Nós temos os nossos relacionamentos, nós temos a parte social, nós temos a família, então as pessoas têm marido, namorado, filho, amigos, pai, mãe, o pessoal do trabalho. E você se comprometeu a emagrecer e melhorar a sua saúde. Porém, você chega em casa e fala assim: bom, pessoal, a partir de segunda-feira eu vou me matricular na academia e eu quero emagrecer e melhorar minha saúde. Raramente nós vamos ter ao nosso redor as pessoas que vão, na hora, acrescentar mais estímulo a isso. Por quê? Porque ao seu redor, toda vez que nós nos propomos a uma mudança, ao nosso redor vai influenciar as outras pessoas. Então, por exemplo, você busca por hábitos saudáveis. Vou dar um exemplo. Aí você vai chegar em casa e vai falar assim para o seu namorado, para o seu marido, assim: olha, eu quero mudanças saudáveis, eu me propus a melhorar minha saúde, a emagrecer, então vamos diminuir as saídas, ou ao invés de comer, ir numa churrascaria, eu quero ir num restaurante saudável, eu não quero mais ir fazer um happy hour, eu quero tomar um kombucha na minha casa, um suco, alguma coisa assim. De imediato, várias das pessoas do nosso relacionamento vão falar assim: ixi, meu Deus, agora acabou também. Agora a gente vai sair mais. Agora vai ser só comida saudável. Mas e a pizza que a gente comia de sexta-feira? Mas o churrasco que eu comia? Então, as pessoas ao nosso redor, elas têm como se fosse, como se elas fossem impor o lado delas, porque toda mudança vai interferir nas outras pessoas ao seu redor. Então, seu filho pode se incomodar, os seus amigos vão se incomodar, por exemplo: agora a Vivian ficou chata, ela não vai mais sair para beber com a gente, ela só pensa em coisa saudável. Ou na hora que ela ia para o happy hour, ela vai sair do emprego e vai para a academia, né? Então, ao seu redor, as pessoas vão começar a se incomodar com a tua mudança. E isso a gente chama de oponentes. Nós temos 3 tipos de oponentes às nossas mudanças. O primeiro oponente é o oponente íntimo, que são os nossos medos, as nossas inseguranças, as nossas crenças, né? Então, por exemplo, uma crença: é muito difícil emagrecer. É muito caro se alimentar saudável. Tudo que a gente generaliza é uma crença. Então, fiquem atentos a tudo que vocês generalizam. Por exemplo, eu nunca consigo emagrecer. É muito difícil emagrecer. Eu nunca vou conseguir atingir a boa forma. Então, tudo que a gente generaliza é uma crença. E estes são os nossos oponentes íntimos: o nosso medo, as nossas inseguranças, as crenças que a gente herdou da família, que a gente adquiriu, às vezes, em algum lugar que a gente ouviu, e também das nossas experiências. Porque muitos de vocês podem ter, no decorrer da vida, tentado emagrecer e ter sido uma experiência frustrante. Ter feito uma dieta mirabolante que não deu certo, ter ficado horas na academia sem dar certo, ter comido alguma coisa que não era o correto. Então, pela experiência, vocês também têm essas crenças que vocês carregam como oponente íntimo. Porém, quando você já está estimulado e motivado, como eu estava explicando neste gráfico, você já rompeu esses seus oponentes íntimos. Você já tem a certeza que você vai conseguir e que você vai ter coragem, que você rompeu os seus medos e que você vai deixar para trás as suas crenças, que você vai mudar os seus valores relacionados a isso e você vai, sim, partir para a tua mudança. Porém, além dos oponentes íntimos, como eu disse, nós temos mais 2 oponentes. E esses 2 oponentes começam com os oponentes externos: os amigos do trabalho, os amigos da faculdade, os vizinhos, os familiares ao redor, pai, mãe, avó, que começam a falar assim: meu Deus, ela não está comendo nada, ela vai ficar doente. Ou mesmo o amigo que fala: mas ela não vai sair mais com a gente. Você está vendo como ela ficou antissocial? Né? Você vai numa festa e você recusa tal coisa,
você não começa a beber mais a cervejinha. Então, estes são os oponentes externos da sua mudança. E nós temos os oponentes íntimos, que eu costumo falar que é o nosso seio familiar, que é as pessoas que estão dentro da nossa casa. Então, por exemplo, o marido, o namorado que começa a reclamar de você. Ah, mas agora não temos nem mais nossos passeios. Quem vai tomar uma cervejinha comigo, né? Ou com outros temas também. Ah, vai gastar dinheiro com academia? Vai gastar dinheiro comprando essas coisas que você precisa de suplementação? Né? A gente já está apertado, enfim. Começam o filho também, né? Não começa a colaborar tanto, né? Então, assim, os oponentes internos. Então, nós temos os oponentes íntimos, os oponentes externos e os oponentes internos. E nós temos que passar por esses oponentes, né? Nós temos o desejo de mudança, surge os oponentes, e isso é fato, todos nós vamos ter, só que nós vamos ter que passar por esses oponentes. E como a gente passa por esses oponentes? Uma batalha. Realmente uma batalha. Nós vamos iniciar uma batalha em busca dos nossos desejos. Por quê, gente? A gente tem que entender uma coisa. Nós temos que nos colocar no centro da nossa vida. Nós temos, imagina assim, uma roda da vida com vários aspectos: relacionamento, espiritualidade, trabalho, lazer, diversão, relacionamento amoroso, relacionamento social. No meio do centro da roda da vida, quem tem que estar? A gente. Só que normalmente a gente coloca outras pessoas nesse centro da roda da vida. Então o que a gente faz? A gente coloca o nosso marido, o nosso namorado, o nosso filho, né? Aí o relacionamento acaba, a gente fica desestruturada. Por isso que muitas vezes, se você coloca alguma coisa no centro da roda da vida, acontece algum problema no seu dia a dia, o que acontece? Você cai aonde? Na comida, né? A gente relaciona as nossas emoções na comida. Então, muitos de vocês podem, por exemplo, quando passam por algumas coisas difícil de relacionamento, ou perde o emprego, ou tem uma transição de carreira, desconta na comida. Por quê? Porque vocês colocam no centro da roda da vida outras coisas que não é você mesmo. Por exemplo, coloca o filho, aí o filho cresce, aí o filho começa a namorar, aí o filho vai viajar, o filho vai morar fora, o filho vai casar, e você colocou o seu filho no centro da roda da vida. Então, nós temos que deixar claro que no centro da roda da vida tem que estar nós mesmos, por nós mesmos. É uma lei de sobrevivência. Pensa assim também. Quando a gente entra no avião e a aeromoça vai dar as orientações da máscara de inspiração, o que ela fala? Primeira coisa, coloque a máscara primeiro em você, para depois você colocar na pessoa que está do seu lado. Independente se essa pessoa que está do seu lado é seu filho. Você primeiro tem que colocar a máscara em você. Então, a primeira pessoa que você tem que cuidar é de você. De você, da sua saúde, da sua autoestima, da sua disposição, da sua energia. E depois você vai olhar para as outras pessoas. Então, voltando lá nos seus oponentes, colocando você no centro da roda da vida, você vai ter que se impor diante desses oponentes e enfrentar essa batalha. Por quê? Porque você vai em busca dos seus desejos. E você, diante disso, começa a batalha. Começou a batalha, você começa a demonstrar para as pessoas o porquê você está fazendo isso. Então, é como se a gente pegasse aquele gráfico do início e dividisse ele em 3 partes. A primeira parte, você apresenta a mudança, você tem a imposição das pessoas, né? Ah, será que isso vai dar certo? Lá vem ela com essa dieta de novo. Ah, lá vem ela agora que é a espirulina que vai salvar a vida dela. Antes era tal coisa, agora é isso. Então, vão ter esses comentários, vão ter esses oponentes, e você vai ter que explicar muito bem o porquê que você está fazendo isso, para que você vá para a próxima etapa dessa batalha. A próxima etapa dessa batalha é a segunda fase, que eu falo que é a segunda fase. Bom, chegou na segunda fase, você apresentou o porquê, agora você vai ter que falar como você vai fazer isso, né? E nessa fase de falar como você vai fazer essa
transformação na sua vida, por exemplo, eu vou começar a ir à academia, por exemplo, às 6 horas da manhã, né? Eu vou começar a fazer certos tipos de refeições, eu vou começar a fazer as minhas suplementações. Nessa fase, em volta de você vão ter esses oponentes que vão começar a reclamar, a recusar fazer as coisas. Então, por exemplo, você propôs a fazer uma refeição saudável. Você vai sentar lá para fazer essa refeição saudável, logo teu filho está reclamando. Mas eu não queria comer isso. Eu queria comer tal coisa. Ou, nossa, você vai na academia a tal horário, por exemplo. Nesse horário você teria que estar me levando na escola. Então, a gente vai passar por essa segunda fase, onde essa segunda fase é a fase de que seus oponentes, as pessoas ao seu redor, começam a reclamar desse tipo de proposta que você está fazendo. Bom, essa fase é tão interessante que na hora que você começa a propor o que você vai fazer e como você vai fazer, você percebe a vitimização das pessoas. Tanto das pessoas ao seu redor, como você, né? Porque, por exemplo, você está tentando fazer as coisas, as pessoas ao seu redor não estão ajudando, e o que você começa a fazer? Começa a se colocar na situação de vítima. Entendendo? Não está dando certo, por quê? Porque você não está colaborando, você não tá me ajudando, né? Você não tá colaborando com o meu horário de ir pra academia, com a minha... Tá cortando? Então vamos lá. Então a gente passou da primeira fase, que é a fase da gente explicar o porquê a gente quer a mudança. A gente tá lá, né, naquele estímulo 5, aí veio os oponentes aí, tentaram justificar, tentaram impossibilitar a gente de prosseguir, né? E aí a gente cai um pouco, o nosso estímulo de 5, a gente cai lá para 2, mas nós persistimos e vamos para a segunda fase, que é a hora de você falar como você vai fazer isso. Então, como você vai buscar qualidade de vida, como você vai emagrecer, como que você vai fazer. Então, você, por exemplo, você vai dar aí as suas direções, as suas estratégias. Então, por exemplo, eu vou me matricular na academia, então tal horário, ao invés de eu estar em casa, eu vou estar na academia. A gente saía 2 vezes por semana para comer fora, agora a gente vai uma vez só que nós vamos comer alimentos mais saudáveis, enfim. Você começa a mostrar como você vai fazer isso, né? E aí as pessoas ao seu redor começam a reclamar. Então começam a falar, mas nesse horário, eu gostava tanto de que você estivesse nesse horário em casa. Mas nossa, eu gostava tanto de sair às sextas-feiras para ir comer uma pizza e o domingo na churrascaria. Então, as pessoas ao redor, tanto familiares, amigos, filhos, o nosso relacionamento, marido, namorado, né? Isso vale para todas as pessoas ao redor, começam a interferir na nossa mudança. Mas nós vamos insistir e vamos persistir. E passamos para a terceira fase desse gráfico, que é a fase que a pessoa vira e fala assim, não, vai, eu vou testar isso. Eu vou aceitar, ela se conforma, né? Ela se conforma com a sua mudança e ela aceita a seguir com você nessa mudança. Tanto que quando eu atendo as pessoas, várias pessoas começam a falar que o marido, por exemplo, começa a aceitar a mudança, começa a se interessar pelos hábitos, começa a colocar em prática algumas coisas, começa a tomar o suco verde e falar, poxa, até que é gostoso, o filho também, os pais também. Então, as pessoas ao redor, elas aceitam essa proposta tua da mudança. Aceitou, fez, realizou, tudo bem, fechou, você vai para a próxima mudança. Porém, na maioria dos casos, não é assim. Eles vão aceitar, né, vão se conformar, porém, passado um tempo, vai voltar lá na fase de reclamar e sentir que aquilo está interferindo na zona de conforto deles, que é onde você drena tanta energia de ter que explicar novamente o quanto isso é importante para a tua vida, que você acaba fazendo o quê? Desistindo. Muitas pessoas me procuram, não somente talvez por emagrecer ou para ganhar massa magra, mas também para deixar de comer certos tipos de alimentos.
Hoje mesmo um rapaz me escreveu e falou assim: nossa, Vivi, eu queria tanto deixar de comer carne. Várias pessoas me procuram por isso. Eu gostaria tanto de deixar de comer carne, de ter uma alimentação mais vegetal, mas as pessoas ao meu redor, elas são carnívoras. Elas comem muito, elas bebem muito, elas gostam de churrasco. E com isso eu não consigo. É justamente isso que eu acabei de explicar para vocês. Vocês têm a mudança. Então, por exemplo, esse rapaz que falou comigo, e é esse mais um monte, são diversos pessoas que têm isso, né? Tem essa vontade de deixar de comer os ingredientes de origem animal, ter uma alimentação mais vegetal, porém, os familiares, as pessoas ao redor, influenciam nessa decisão. E o que ele faz? Porque por muitas vezes a gente coloca os valores e as nossas crenças em cima dos nossos desejos. Então, respeitar mais a sua família, estar mais com a sua família, vai além do que você quer. E é tão interessante, pessoal, que a gente tem sim que respeitar a família, os amigos, a parte social, porém a gente não pode seguir o mesmo modelo. Você não vai deixar de amar o seu pai e a sua mãe. Você não vai deixar de gostar dos seus amigos que gostam de churrasco ou tudo mais. Porém, cada um tem o seu modelo. É o que eu falei. No centro da roda da vida é você. Não é o seu pai, não é a sua mãe, não é o seu marido, não é o seu namorado, não é o seu filho, não é a sua carreira, o seu trabalho, a sua empresa. É você. Porque por muitas vezes o círculo social, e isso é o que mais as pessoas falam comigo, que incomoda, é a parte social, porque as pessoas não respeitam, né? As pessoas vão falar certas coisas, elas têm crenças, né? Então, ai meu Deus, você vai morrer sem as proteínas. E agora? Ai, mas você vai ficar sem comer? Você vai fazer jejum intermitente? Você vai ficar doente. As pessoas têm crenças e informações erradas, desconhecem as informações. E aí elas vão falando o que elas ouvem por aí, né? E é tão interessante que as pessoas falam isso enquanto você está se sentindo super bem. Porque as pessoas que enfrentam essas mudanças, elas começam a ter ótimos resultados e as pessoas ao redor começam a falar assim, nossa, que engraçado. Olha lá a Vivi, né? É a que mais tem energia e disposição. É a que mais parece jovem diante das outras mulheres de 40 anos da faculdade dela. Por exemplo, o encontro de faculdade, onde ó, que deve ter várias pessoas que me seguem da minha formação de faculdade. Você vai numa festa onde você encontra pessoas da sua faculdade de 20 anos atrás, onde você é quase a única que está magra, é quase a única que não toma medicamentos, é quase a única que tem disposição, energia, né? Que está com saúde, e é a que é taxada de estranha, de diferente, por não estar acompanhando a alimentação, não estar bebendo, né? Bebendo cerveja, bebendo outras bebidas alcoólicas, enfim, com outros vícios. Então, isso é muito interessante. Bom, passado essa fase toda, a gente tem que perceber que nós temos alguns padrões que nos limitam também. Então, o que eu quero deixar claro para vocês é que é importante, se você tomar a decisão de mudar, de mudança, você vai enfrentar vários desafios até você chegar à realização do seu objetivo. Porém, é importante, como eu disse, você dar prioridade a você para que você persista no seu objetivo. E quando eu falei das dores universais, a parte do financeiro, relacionamento e do peso, que é muito interessante, o peso estar nas dores universais, eu estou falando sobre saúde e boa forma porque é a nossa linha de trabalho, mas você pode colocar isso como qualquer objetivo, né? Então, você tem o seu estímulo, você tem a sua vontade de mudar a sua situação e você não pode ser impedido pelas outras pessoas ou ao seu redor. Você vai, sim, superar os oponentes, você vai criar estratégias, planos de ações. E quais são essas estratégias? Você vai explicar de uma forma consciente para as pessoas e você vai se manter no foco. Uma pessoa que conquista resultados, pessoal, é as pessoas que têm estratégias, tá? Estratégias.
Então você vai pegar, por exemplo, desligou aqui da live. Você tem a vontade de emagrecer. Você vai decidir isso amanhã. Monta estratégias para isso. O que eu vou começar fazendo? O porquê eu estou fazendo isso? Como eu vou fazer isso? Como eu vou executar tal coisa? Ah, eu vou procurar um profissional da área da saúde? Ah, eu vou fazer uma alimentação mais saudável? Ah, eu já vou fazer o meu pedido de espirulina amanhã para eu já começar a incluir o meu suco verde? O que você vai fazer? Estratégias que vão te favorecer durante esse percurso da mudança. E apresentar para as pessoas. Se você tiver bons argumentos, se você tiver bons planos, estratégias e boas informações, você não vai deixar que ninguém derrube a tua meta. Por quê? A pessoa vai chegar e vai falar para você, por exemplo, né? Tem sempre as pessoas, e eu percebo que isso normalmente é da parte dos pais. Os pais ficam muito preocupados que a pessoa mudou a alimentação ou que agora ela só pensa em academia e tudo mais. E aí, se você tiver argumentos, informações e planos de estratégias para isso, você vai acalmar os seus pais. Pai, olha, eu já fui na nutricionista, olha meus exames, olha isso, olha aquilo, olha isso. Você já vai mostrar como você vai fazer isso. Então, já vai ficar mais tranquilo. Bom, ela está acompanhada, ela está fazendo uma mentoria com a Vivi, ela está se orientando. Você já vai ter planos e estratégias adequadas para você persistir. Bom, se fosse somente isso, seria fácil, né? A gente já vai aí ter uma guerra, vai passar por os obstáculos, vai ter bons planos, boas estratégias e vamos chegar aí no nosso desejo de realizar. Porém, nós temos crenças, nós temos necessidades que às vezes podem nos motivar a atingir a meta, como pode às vezes atrapalhar atingir a nossa meta. Como, por exemplo, nós, seres humanos, temos várias necessidades. São necessidades humanas. Isso é natural do ser humano. E, às vezes, para atingir certas metas, você vai deixar de ter certas necessidades. Nós temos necessidades, valores e crenças. As crenças, com o dia a dia, com o aperfeiçoamento, com a melhora do desenvolvimento comportamental, você consegue ir rompendo crenças, né? Então, você consegue ir rompendo essas crenças de que é difícil emagrecer, de que é impossível emagrecer. Os valores, você também muda, né? Então, se a gente pegar os nossos valores com 18 anos de idade, é diferente dos valores com 40, né? Nós vamos mudando certos valores. Porém, as necessidades, elas vão nos acompanhando. Então, por exemplo, você quer muito emagrecer, você quer muito melhorar sua saúde, porém você tem necessidade de se relacionar, estar no ambiente em família. Então, para você estar no ambiente em família e se relacionar, você precisa ir até, por exemplo, um restaurante onde tem ou no almoço em família todos os domingos. É uma necessidade sua. Você gosta disso. Para você estar feliz, você precisa dessa necessidade. Como outra, por exemplo, eu tenho, por exemplo, necessidade de ajudar o próximo, né? Então, você tem vários tipos de necessidades. Tem aqui uma lista de necessidades. Necessidade, por exemplo, de ser valorizada, de ser estimulada, necessidade de ser reconhecido, necessidade, por exemplo, de conforto, necessidade de liberdade. Você tem que descobrir quais são as suas necessidades. Fazer uma pergunta para você mesmo. O que de fato eu tenho que fazer para me sentir feliz e motivado a atingir a minha meta? Então, para atingir a minha meta, eu tenho necessidade, por exemplo, de ser elogiada. Né? Então, por exemplo, de as pessoas olharem para mim e falarem: nossa, Vivi, como você está emagrecendo, como você está melhorando. Então, nós temos necessidades. Só que o que a gente tem que entender? Se essas necessidades nos ajudam na nossa meta ou se essas necessidades, esses veículos, nos atrapalham. Como, por exemplo, você trabalhou a semana inteira, eu ouço muito isso. Trabalhou a semana inteira, aí você fala: nossa, gente, eu trabalhei tanto, e nesse fim de semana eu mereço uma cervejinha, ou eu mereço uma pizza, né? Então você já está se sabotando.
Por quê? Porque você está nessa necessidade de se compensar de alguma forma pelo trabalho que você fez. Então, quantas pessoas fazem isso, né? Chega na sexta-feira e fala, trabalhei tanto que eu preciso relaxar, eu tenho necessidade, eu mereço, nesse dia, fazer o dia do lixo, por exemplo. E você se sabota. Este é um veículo, uma necessidade que atrapalha a tua meta. Então, toda vez que você perceber que você tem alguma necessidade que te faz, que você precisa disso, você faz algumas perguntinhas, como por exemplo, isso me dá prazer? Então, no caso do dia do lixo, isso me dá prazer sim, comer um chocolate, comer uma pizza, tomar um pote de sorvete me dá prazer. Mas isso me faz bem? É a segunda pergunta. Te dá prazer. Mas isso te faz bem? Bom, não vai me fazer bem. Pronto. Não vai te fazer bem, já não é um veículo saudável, já não é um veículo que te aproxima da sua meta. Corta. Identifica isso. Seja inteligente. Haja com boas estratégias. Agora, por exemplo, ir à academia, te dá prazer? Não, não me dá prazer. Muitas pessoas sentem isso. É natural, é natural. Muitas pessoas, no início, não sentem prazer em academia. Comer um prato de salada, tomar um suco com espirulina, não me dá prazer. Mas te faz bem? Faz. Vai fazer bem ao seu redor? Vai. Então, vamos nos propor a fazer. Então, lembrando que eu expliquei do gráfico, eu expliquei dos oponentes, porém, após você fazer tudo isso, você tem que tomar autoconsciência de que depende de você o próximo passo, tá? E não terceirizar mais o que te impede de alcançar os teus objetivos. Então, passada, você enfrentou a mudança, propôs, enfrentou os oponentes, fez boas estratégias. Bom, agora depende de mim. Não vai mais terceirizar o problema, não vai mais terceirizar o porquê você não está conseguindo. Vamos avaliar como é que está a sua estratégia, como é que você está seguindo com isso. Então, como eu disse, os veículos que você está fazendo, quais são as suas necessidades? Você tem necessidade de tomar uma cervejinha, de fazer o dia do lixo? Te dá prazer? Sim. Faz bem para você? Não. Vai atrapalhar sua meta? Vai. Interrompe. Procura uma outra forma de te dar prazer. Procura uma outra forma de te relaxar. Ok? A mesma coisa com a academia. Te dá prazer? Não, não dá prazer. Eu não gosto de ir na academia. Mas vai te fazer bem? Vai te aproximar da sua meta? Com certeza. Então, bora fazer. Mesmo porque, pessoal, falando da parte fisiológica, porque aqui eu tô abordando a parte de comportamento, porém eu tenho conhecimento na parte fisiológica, eu trabalho da área da saúde. Falando da parte fisiológica, quando a gente começa a academia, realmente, nós não temos disposição, energia, mesmo se você, ainda mais se você estiver parado por muito tempo. Para recomeçar, para colocar, para sair da zona de conforto, o corpo precisa de um tempo. E a gente precisa de um tempo mais ou menos de 3 semanas para adaptação. Isso é fisiológico e o nosso cérebro, para entender que isso faz bem, ele também precisa de 3 semanas de estímulo. Então, é preciso passar por essas 3 semanas. Passadas as 3 semanas, tudo vai ficar mais tranquilo. Você começa a sentir falta do exercício. Você começa a falar, nossa, como eu tô me sentindo bem com o exercício. Olha, hoje eu não fui na academia, eu até me senti mal por não ter ido. Então, falando da parte fisiológica, se você não sente vontade de ir na academia, quando você começa a ir, você começa a produzir os hormônios, você começa a sentir os efeitos da serotonina, da adrenalina, né, das endorfinas. Então, você quer voltar à atividade física. Então, é só uma questão de persistência, ok? Bom, detectando as suas necessidades, fazendo essas perguntinhas, você já tem meio caminho andado para você não desistir das suas metas, para você persistir nas suas metas. Sabe o que é interessante? Eu tenho um roteiro que eu faço nas minhas mentorias, né? E esse roteiro, quando as pessoas elas vão procurar por fazer uma mentoria comigo, elas acham que para emagrecer se resume em cardápio e atividade física. E não é bem assim. Só de tudo que eu falei aqui para vocês, tudo não, que é muito pouco, né? É um tema que eu tô resumindo aqui, espremendo limão para passar para vocês, que é um tema que
a gente aborda em 2 dias, em 20 horas, né? Então, as pessoas vão me procurar, elas acham que vai se resumir em cardápio e atividade física. E não é somente isso. Porque se fosse somente cardápio e atividade física, tava tranquilo. Você pega um cardápio, ou vai numa nutricionista, ou tem dica e tem receita no Google, no YouTube, para todo lado. Tem treino, tem aplicativo, tem treino de tudo quanto é tipo. Você vai fazer e vai crescer, então. Mas somente isso. Você precisa mudar seus padrões. Você precisa mudar o seu comportamento diante da mudança. Porque se você for fazer dieta e atividade física, uma hora você vai desistir. Se você pensar que é exclusivamente isso. Você tem que fazer que a mudança, ela tem que ser de dentro para fora e não de fora para dentro. Como, por exemplo, você começa a ter indisposição, começa a ficar doente, aí você vai ter que mudar mesmo. Não, essa mudança tem que ser de dentro para fora. E é interessante que na mentoria eu não começo falando sobre alimentos e não começo com atividade física. Você vai ter uma primeira semana comigo falando sobre como reprogramar a sua mente, como se estimular e motivar e entender qual a sua meta diante de tudo que você está se propondo. Tudo isso que eu estou falando para vocês, eu tenho uma estrutura de método onde você na primeira semana vai ter que compreender o porquê que você está ali. E é interessante porque tem as pessoas que se jogam e seguem, elas vão entender e vai ficar muito mais fácil a hora que chegar o plano alimentar, a hora que chegar a atividade física, porque ela entendeu qual que é a dela, ela entendeu qual que é a meta dela, né? E é interessante também, por outro lado, que nesse estímulo inicial, porque todas as pessoas, quando elas começam um projeto, elas estão estimuladas, elas estão motivadas, né? Só que se eu ficar somente no estímulo, somente na motivação, uma hora isso acaba. Então, de nada adianta, gente, aqueles métodos que falam assim, eu vou olhar no espelho e vou me achar linda e vou falar que a Vivian vai emagrecer, eu vou reverter e vou melhorar. De nada adianta se não colocar em prática. É como se fosse um iceberg. Vocês já ouviram, vamos imaginar um iceberg aqui, que normalmente quando eu tô falando eu tô com lousa, né? Então assim, vamos imaginar um iceberg. Nós temos a ponta do iceberg, que normalmente a gente sabe que é 20% dele. E 80% está para baixo da água, não é? A base do iceberg está para baixo da água, que é a maior parte. Aquela ponta do iceberg para fora seria os 20% de estímulo e motivação que você tem para ter a mudança. 20%. A base dela, que seria em torno aí de 60%, qual é? As competências. O que você vai fazer para emagrecer? Então, de nada adianta também você ter estímulo. Que legal, vou fazer frases afirmativas. Eu sou saudável, eu me amo, eu tô me olhando no espelho, eu vou me achar bonita, maravilhosa. Mas se você não for pra academia, mas se você não for fazer um suco verde, mas se você não for propor um jejum intermitente, então de nada vai adiantar. E sabe qual que é o meio do iceberg? A nossa gestão emocional, que é saber organizar a nossa parte emocional, onde a gente não vai depositar na comida as nossas emoções. E isso eu trabalho muito. E isso é o que também faz com que você desista da sua meta. É colocar as emoções, relacionar a comida com as emoções. Como, por exemplo, você perde o trabalho ou acontece um acontecimento com você se separa, ou você perde um ente querido, ou aconteceu alguma coisa ruim com você, o que você faz? Tem pessoas que perdem a fome e tem pessoas que começam a ter compulsões alimentares. E o que elas estão fazendo? Elas estão bagunçando a parte emocional e atrelando a parte emocional com a comida. Aonde, dentro da mentoria, eu também ensino para as pessoas que a comida, ela é feita para quê? Para nutrição. A hora que a gente entender que a comida é só exclusivamente para nutrição, a gente começa a entender e se conscientizar mais do alimento que a gente coloca para dentro do nosso corpo. Eu sempre faço essa relação. Por exemplo, você foi lá, juntou dinheiro, a tua meta nem era emagrecer, tua meta era comprar um carro zero. Aí você foi e comprou o seu carro zero. Nossa, seu carro tá zerinho.
Aí você vai abrir o capô do teu carro. Primeira semana você tá achando maravilhoso o teu carro zero. Você tá curtindo teu carro zero, que legal, tudo bem. Tô só relacionando, fazendo exemplo, tá, gente? Aí vocês abrem o capô do carro e jogam areia no capô do carro. Ah, vou jogar areia aqui. Ah, eu vou começar a jogar barro nos bancos do carro. Ah, eu não tô nem aí, eu vou entrar aqui, vou sujar tudo do meu carro, vou começar a comer dentro do carro. Começa a fazer isso no carro. Será que você vai fazer isso no carro? Eu não sei se a gente faria isso no carro. Mas com o nosso corpo a gente faz. Não, eu vou decidir que a partir de amanhã eu vou me cuidar e vou ter uma ótima saúde. Aí você começa. Aí você joga álcool para dentro do seu corpo. Aí você vai e joga açúcar para dentro do seu corpo. Gordura para dentro do seu corpo. Porcarias para dentro do seu corpo. A gente não tem essa relação do que a gente faz com o nosso próprio corpo. Então, é importante, pessoal, a gente gerir também as nossas emoções. Então, voltando no iceberg, é necessário estímulo, motivação? Sim, com certeza. É o primeiro passo. Basta querer, né? Já querer já é meio caminho andado, mas não é meio, é 20%. É interessante mudar a reprogramação mental? É legal mudar os padrões de pensamento? Com certeza, tá? Ficar pensando que é muito difícil. Já façam esse exercício essa semana. Parem de ficar pensando que as coisas são difíceis, sabe? Ah, é muito difícil emagrecer. Ai, é impossível ficar assim. Ai, ela só tem isso, ela só tem esse corpo porque ela fica o dia inteiro na academia. Ai, mas é muito caro se alimentar saudavelmente. Para com esses padrões de pensamento. É legal? É. Porém, a grande parte do iceberg, qual é que eu falei anteriormente? As competências. Os planos de ações. Ação. Academia. Procurar um profissional. Adquirir alimentos que vão te auxiliar no processo, na velocidade. Suplementações saudáveis. Orientações saudáveis. Hábitos saudáveis. A grande parte do iceberg. E gerenciar as suas emoções. Para quê? Para que você não interfira nas suas metas. Então, fazendo uma revisão aí pra gente encerrar, como eu falei, eu fico aqui falando, né, Adriana? Eu falo. E é assunto para, como eu disse, para workshop de 20 horas. Fazendo uma geral. Como você pode, a partir de amanhã, na hora que você acordar, amanhã, já começar com a sua mudança. Proponha a sua mudança. Converse com as pessoas ao seu redor que você vai propor essa mudança, o porquê você vai fazer isso, como você vai fazer isso e sustenta a tua mudança. Sustenta. Passe pelos seus oponentes íntimos, pare com medo. É interessante porque para você conseguir a felicidade, tudo que a gente vai ter felicidade, para atingir a felicidade, antes vem o medo. Pode ter certeza. Pensa bem. Então, rompa seus medos. Pare com as crenças. Mude os padrões de pensamentos. Enfrentem as pessoas ao redor. Passe por isso e construa. Outro passo. Verifique quais são as suas necessidades. Verifique quais são as suas necessidades e quais os veículos você está utilizando para atingir essas necessidades. Você tem necessidade de lazer? Escolha veículos saudáveis. Faça aquela pergunta. Isso me dá prazer? Isso me dá prazer. Isso me faz bem? Tá? Outra coisa. Pense no iceberg. Eu vou precisar de estímulo e motivação? Sim. Então, a partir de amanhã, eu vou acordar e na primeira hora da manhã, eu vou mentalizar frases positivas, eu vou falar, programar todo o meu dia na primeira hora da manhã. E tudo isso que eu tô falando, pessoal, tem tudo no meu portal online, Dri. Depois, se você quiser deixar, porque para as pessoas aprofundarem mais, principalmente nesses exercícios, não somente nas mentorias, mas na minha coluna tem vários textos onde eu explico tudo isso. Então, se as pessoas depois quiserem se aprofundar melhor, tá? Eu deixo depois minha coluna para vocês, www.ribeirãosul.com.br. Coloca Vivi Arruda, vai estar todos os meus textos lá, eu estou falando detalhadamente sobre isso. Enfrentou, motivou, mudou os padrões de pensamentos, ações. Planos de estratégias. Então, desliga a live depois e vai fazer os seus planos de estratégia para começar amanhã. Ok? Bom, Dri, eu acho que eu vou parar, porque senão eu fico falando e tem muita coisa
ser falada. Vamos fazer perguntas, responder alguma coisa que está aqui. O que você Vivi, quer? foi fantástica a aula, viu? O pessoal tá amando. O pessoal falou aqui, Vivi, pode fazer mais live? Você é ótima. Ah, eu adoro fazer isso, né? É que normalmente eu atendo, você viu ontem, né? Eu atendo até 10 horas da noite, então acabo que eu não fico fazendo tanto, mas eu quero me propor sim. Isso tá no minha meta e eu tenho, tá no meu plano de estratégia, fazer aulas, gravar vídeos, montar um equipamento melhor para poder fazer toda essa proposta, né? Bom, Aqui olha, o pessoal tem perguntou bastante. se vai ficar 24 horas. Vai ficar 24 horas. E Depois eu vai tô para o vendo. YouTube também. Tem bastante gente das minhas mentorias, mandando um beijo aí pra turma. Você pode fazer mais lives, sim. Eu vivo o que falo. Sim, isso é interessante, né? Eu falo que é muito interessante, Adriana, quando a gente procura um profissional, seja em qualquer área. Um profissional que vive o que faz, né? Então, assim, não é nenhum rótulo, não é nenhum preconceito, mas quando a gente fala de saúde, a gente tem que procurar um profissional realmente que está aí externando saúde, né? E que vive o que fala. Então, por exemplo, eu vou falar pela espirulina, né? É interessante porque a gente poderia só estar falando dela, mas eu vivencio, as pessoas veem isso nas minhas receitas, veem o quantos benefícios ela me traz. Então, tudo que eu falo aqui para vocês, pessoal, e tudo que eu compartilho e divulgo é porque é bom e é porque eu vivencio, né? Eu não vou divulgar nada e não vou compartilhar nada do que eu não faço comigo mesmo e de que não seja bom, né? Então, é muito interessante isso mesmo. A Vivi até tem um código para esse mês, né? Vivi para espirulina, com 10% de É desconto. verdade, é verdade. Então aí está disponibilizando para os meus seguidores, né? O 10% que é inédito, 10% de desconto. Então aproveitem, né? Até o dia 30 de março para adquirir a espirulina, porque várias pessoas me perguntam aonde eu compro e toda vez, gente, eu marco lá a osso, então é só clicar lá ou mesmo arrastar para cima quando eu coloco para entrar e comprar. E as pessoas me perguntam sobre o gosto. E é interessante eu já falar aqui também, Adriana, que a granel, essas que a gente compra, ou de outras marcas similares, inferiores, realmente o gosto é muito ruim, interfere na receita e elas são misturadas. Então, a parte da espirulina da Olson, que a gente tem a certeza é que ela é 100% pura e natural. Então, o gosto, ele é totalmente assim, neutro dentro da receita. Então, muitas pessoas me perguntam, nas minhas receitas eu não vejo, pelo contrário, o gosto fica até agradável. Então, se vocês quiserem seguir as minhas receitas, fazerem exatamente assim, é tranquilo. E também tem a fórmula, se você não gosta do gosto, eu uso em cápsulas para viagens, né? Então, por exemplo, ou às vezes até levo pó. É uma dica boa que eu dou, Adri, porque às vezes as pessoas falam, mas em hotéis eu não sei como fazer o meu suco verde, ou eu não consigo seguir o detox. Gente, leva o pó, eu levo, eu vivo com um potinho do pó da espirulina, ou cardamomo, canela, mas falando da espirulina, eu sempre tô com um potinho. E aí eu falo, eu converso ali no hotel mesmo, falo, você pode bater o suco de melancia com uma colher de chá desse pozinho? E é interessante porque aí as pessoas já falam, olha que interessante, mas o que é isso? Então, assim, gente, é só uma questão de se organizar, de interagir, de relacionamento, para você não deixar de seguir o seu detox, a sua rotina, né? E é interessante também porque a granulada, você pode ali colocar em cima de tudo. Eu tenho um potinho também, até eu sempre falo isso nas consultorias. E nesse potinho eu coloco várias coisas saudáveis. Eu falo que é o potinho mágico. Então eu coloco a espirulina granular, tanto de qualidade como eu gostaria, eu jogo o meu pozinho mágico em cima da comida e aí minha comida já fica aí com um super alimento. Então é a dica que eu dou também. Pega a espirulina granulada também, mistura com outras coisas que você quer e joga aí em cima da sua salada, da sua comida, enfim, do seu doce, da sua sobremesa. É outra dica que eu dou. E a em cápsula,
que eu acho mais fácil quando você vai viajar e não vai ter acesso a restaurantes, a nada, você pode ir. E para você que não tem aí tanta disponibilidade para fazer as receitas. É isso. Vivi, pessoal, o código é Vivi. É só entrar no site da Olson e digitar na parte do cupom fiscal Vivi. E aí já tem 10% de desconto. Mas aproveita que é até o dia 30, né, Vivi? Isso. É isso. Até dia 30 vai fazer muita diferença. E aí, praticamente 40 dias para fazer uma transformação. Em Vivi, todas as vezes o pessoal precisa, porque quando a pessoa quer emagrecer ou melhorar a sua saúde, chega uma certa etapa que ele não consegue ultrapassar, né? Mas aí tem as lives, tem a Vivi para ajudar. Você tem que renovar os seus planos de estratégias. Então, na hora que para, porque isso acontece mesmo, né? Você tá fazendo, tá acontecendo, você dá essa estacionada. É aí que você tem que buscar outras coisas, mais informações, mudar os planos de estratégia. Então, por exemplo, se até hoje você não usava a espirulina vai contribuir. Então, é outro plano de estratégia. Começar a incluir a espirulina. Vou modificar o meu treino. Vou começar a fazer acompanhamento com outro profissional. Então, é mudando as estratégias. É interessante também, Adriana, falar para vocês, para a gente depois, não sei se você já vai finalizar, mas que quando a gente for estipular uma meta, principalmente de emagrecer, que a gente estipule uma data, tá? Então é interessante que vocês façam isso. Então, por exemplo, eu quero emagrecer 10 quilos até o dia, por exemplo, 30 de agosto. Que você estimule dia, data, né? Dia, mês e o ano. Por quê? Porque quando a gente não estimula, não estipula uma data, a gente vai seguindo. Eu não emagreci até, mas até o fim do ano eu vou. Então é importante. Então, se você for amanhã se propor a fazer os exercícios que eu coloquei e buscar a meta, coloca a data, tá? Coloca a data, faz data para tudo. Então, eu vou comprar minha espirulina até o dia 30 de março para não perder o desconto. Eu vou emagrecer tal. Então, coloque datas nas suas metas, ok? É muito importante falar isso. Vivi, já é 10 horas, né? Sim. Vamos cansar, né? É isso. Gratidão, Vivi. Eu que agradeço. Gratidão, pessoal que está aqui com a gente assistindo até agora. Essa live eu vou deixar depois no YouTube, certo, Vivi? Para quem quiser assistir, quem quiser olhar. E vai ficar 24 horas aqui no Instagram. Ótimo, Dri, obrigada. Muito obrigada pela guia, muito obrigada pela oportunidade. E precisando de mim, eu sei que eu sou meio corrida, às vezes uma rotina muito frenética, mas eu estou à disposição. Obrigada. Foi maravilhoso, foi muita informação. Tenho certeza que vai ajudar muitas pessoas a tomarem a decisão e dar um próximo passo. Com certeza. Quero todo mundo mudando os resultados, é isso. E aí nos contem. Isso, me conta. Eu adoro feedback, adoro. E quem não segue a Vivi, é bem fácil. No Instagram é vi.vi. Não, Vivi Arruda. Vivi Arruda underline. Então tá. Vivi Arruda underline. E a Olson é Olson Espirulina. E um abraço a todos, um abraço, Vivi, e até uma próxima. Beijo, boa sorte para vocês. Obrigada, Adri. Beijo, tchau.